Em um mundo regido por padrões de beleza, onde somos constantemente tentados por comidas hipercalóricas e onde o tempo é dinheiro, surge um produto promissor capaz de satisfazer nossos desejos por um corpo mais belo. E o nome desse produto é Ozempic. Originalmente utilizado no tratamento de diabetes do tipo 2, a substância que o compõe, chamada semaglutida, recebeu no início desse ano de 2023 a liberação da Anvisa para também o uso no tratamento de obesidade. E sem entrar em detalhes muito técnicos, a semaglutida ajuda na redução da produção de glicose, na sensação de saciedade e na queima de gordura corporal. E os estudos científicos têm mostrado que realmente a semaglutida, o Ozempic, ajuda bastante os pacientes obesos a perder peso. Tem estudo que mostra que até 15 ou 17% do peso corporal é perdido em até 1 ano e meio de tratamento. Então, se você estava procurando uma solução para poder chegar no shape ideal, o Ozempic é o seu grande aliado. Ou será que é mesmo? Porque quando algo está na moda, quando algo está no hype, é aí que a gente precisa ficar ainda mais atento. Nesse vídeo a gente vai ver como o Ozempic é resultado de uma sociedade que tem um padrão de corpo ideal, de uma sociedade repleta de alimentos hipercalóricos e de uma sociedade que busca constantemente atalhos para poder atingir os seus objetivos. Quem é que não quer se sentir bonito ou bonita? A gente se sente bem quando alguém elogia. Inclusive, tem até alguns estudos mostrando que pessoas mais belas são consideradas mais bem-sucedidas nas suas vidas profissionais e pessoais, são consideradas mais inteligentes, são contratadas com mais frequência, recebem aumentos com mais frequência. E além disso, tem outros estudos que associam a beleza a felicidade, confiança, vantagens financeiras. Então, é claro, a gente quer se sentir bonito. Mas o que é beleza? Será que existem padrões inatos ou é algo mais subjetivo? Isso é uma questão de séculos e milênios de debate, e que não vou entrar em muito detalhe, mas de forma geral as pesquisas indicam que é um pouco dos dois. Existem alguns padrões, alguns traços que a gente tende a achar mais atraentes, assim como a sociedade, a cultura, o ambiente e a percepção subjetiva de cada indivíduo também tem um papel fundamental no que cada um vai considerar o que é a beleza. Não é à toa que ao longo da história os padrões de beleza alteraram. Por exemplo, as mulheres egípcias tinham cintura alta e quadris estreitos. Na Grécia Antiga, as mulheres belas usavam monocelhas e tinham peitos grandes e rosto redondo. No Japão medieval, a beleza estava associada a pele pálida, bochechas redondas e rosadas e lábios pequenos. Já na Itália renascentista, os critérios de beleza eram testas altas e cabelos loiros. Portanto, sendo o ambiente sociocultural um dos fatores predominantes para poder dizer o que é belo, o que a sociedade dita ser belo vai entrar no imaginário das pessoas, criando um padrão da beleza. E atualmente na nossa sociedade, o padrão está relacionado à magreza, um padrão de um corpo magro. Por mais que tenham tido alguns movimentos fortes e importantes de aceitação do corpo, ainda assim o padrão de beleza continua sendo a magreza, e o Ozempic traz à tona exatamente isso, mostra como ainda a magreza é um padrão forte, dado que o Ozempic explodiu em vendas e está sendo muito bem falado por várias pessoas e várias pessoas estão utilizando. E tem até uma pesquisa que mostrou justamente que múltiplas exposições a corpos magros alteram a percepção de corpo ideal do participante e faz com que ela tenha a tendência a achar corpos magros mais bonitos. Muitas pessoas recorrem ao Ozempic não só com o intuito de resolver problemas de saúde, resolver comorbidades, perder peso, se sentirem mais saudáveis, mas também no intuito de se sentirem mais bonitas e serem mais aceitas pela sociedade. Não é à toa que, inclusive, pessoas que não estão em grande sobrepeso, não estão com problemas que seria de se considerar sobrepeso, acabam utilizando o Ozempic porque se sentem nessa necessidade de serem mais bem aceitas pela sociedade ou se sentirem mais bonitas. Diante desse ideal de beleza e tanta pressão, seria de se imaginar que as pessoas ao longo do tempo estariam ficando mais magras. Mas o que acontece é justamente o oposto. Só no Brasil, por exemplo, mais de metade das pessoas estão com sobrepeso, cerca de 60%, quase 1/3 das pessoas estão com quadro de obesidade. E a obesidade tem influência genética e isso já é muito bem documentado na literatura científica. Mas a gente não pode falar de obesidade sem falar também de alimentos hipercalóricos ou da nossa dieta na nossa cultura. Isso influencia não só as pessoas que têm essa predisposição genética, mas pessoas que também não a têm. Essa disponibilidade crescente e fácil dos alimentos hipercalóricos é um desafio, porque a gente tem uma tendência natural gostar de alimentos ricos em gordura, em açúcar, esses alimentos que dão energia e que têm calorias muito altas,
porque a gente foi moldado ao longo de milhões de anos de evolução a gostar desses alimentos que eram um pouco raros no nosso ambiente. Então a gente aprendeu a gostar para poder estocar essa energia para poder utilizar em momentos onde fosse necessário. Só que hoje em dia, na sociedade em que a gente vive, existe uma disponibilidade e uma facilidade de acesso a esses alimentos muito grande. E isso não deu tempo com que a gente conseguisse se adaptar a essa grande mudança, que levou milhões de anos para a gente poder gostar desses alimentos e poder viver nesse ambiente, e que hoje em dia, em poucas décadas, mudou completamente. Dessa forma, a gente acaba ficando completamente à mercê dessa sociedade de excesso de alimentos hipercalóricos e que são vendidos e propagandeados aí a todo momento. Não é à toa que muitas pessoas têm dificuldade de manter um peso saudável diante de tanta disponibilidade de alimentos hipercalóricos e da propaganda muito forte deles. Existe uma teoria também que ajuda a explicar um pouco dessa dificuldade das pessoas perderem peso, e essa teoria está associada à inflamação no hipotálamo, que sugere que o consumo excessivo de alimentos hipercalóricos pode levar a danos nos nervos responsáveis por responder aos hormônios reguladores de peso, como a leptina. Isso resulta em uma resistência à leptina, em que o cérebro não consegue, não reconhece mais os sinais de saciedade adequadamente, levando a essa redução de metabolismo e aumento do apetite. Essa inflamação no hipotálamo leva a uma dificuldade muito grande de pacientes de perder peso, mesmo quando fazem exercício físico e estão em dieta. Como eu falei, isso ainda é uma teoria, ainda está sendo estudada pelos pesquisadores, mas tem um estudo recente, inclusive desse ano, que dá mais uma evidência desse efeito causal de consumir alimentos hipercalóricos com danos cerebrais nessas áreas de regulação de peso. Isso explica porque muitos pacientes, quando param de tomar o Ozempic, voltam a recuperar todo o peso que eles perderam, inclusive alguns até ainda mais, porque é possível que o seu sistema cerebral esteja tão danificado que eles teriam que tomar remédio ao longo da vida inteira. Tem um estudo na Nature, inclusive, que mostra justamente que os pacientes conseguem manter essa perda de peso, mas somente enquanto eles estão tomando remédio. No momento que eles param de tomar remédio, eles voltam a ganhar o peso. E dado que o sobrepeso afeta a maior parte da população e a obesidade 1/3 da população, muitas pessoas podem sofrer e sofrem com um derrame, infarto, diabetes, etc. E para esses grupos é necessário mesmo intervenções tais como o Ozempic para serem grandes aliados. Até porque o sistema de saúde tem um gasto bilionário por causa dos problemas associados à obesidade. Só nos Estados Unidos, por exemplo, chega até a 173 bilhões por ano. Por mais que o uso do remédio do Ozempic seja necessário nesses casos, a gente precisa reconhecer que em muitos casos isso é só um tratamento sintomático de algo maior na nossa sociedade. E o terceiro motivo do boom do Ozempic, assim como muitos outros remédios, tem a ver com o mundo acelerado em que a gente vive e que busca sempre respostas rápidas para os problemas, e que muitas vezes vão só no sintoma e não na causa, não na raiz do que está levando as pessoas a terem esses problemas. E quando se trata da nossa saúde, do nosso bem-estar, esse impulso por esses atalhos se torna ainda mais evidente. A pressão pelo corpo ideal, pelo corpo magro, que é incessantemente promovida pelos meios de comunicação, nas redes sociais, em propaganda, etc., muitas vezes nos leva a procurar soluções rápidas para alcançar o corpo desejado. E bastaria você enfiar uma agulha na sua barriga, né, como o Ozempic, uma vez por semana, e em poucos meses você estaria com o corpo ideal. Mas a história mostra que essas soluções rápidas muitas vezes vêm em detrimento de problemas a longo prazo. O uso do Ozempic para fins de perda de peso ainda carece de alguns estudos a longo prazo, a gente não sabe quais são os efeitos que isso pode causar com o tempo. De toda forma, essa busca por atalhos e soluções rápidas é uma resposta direta às pressões e demandas das sociedades em que a gente vive. Nossa cultura de consumo rápido e instantânea, aliada a expectativas irreais de beleza, cria um ciclo que nos impulsiona a procurar respostas rápidas para problemas complexos. Essas questões são complexas e exigem uma abordagem holística para poder fazer um tratamento adequado. Para a gente poder enfrentar esses desafios, é necessário a gente adotar uma transformação de pensamento e uma abordagem mais equilibrada à nossa relação corporal. A gente tem que estar ciente dos impactos dos alimentos hipercalóricos em nossa saúde, tanto física quanto mental, e buscar ajuda profissional quando for necessário. Isso, a gente deve unir esforços para combater essas indústrias alimentícias e não ficar engolindo essas propagandas de goela abaixo, para a gente não ficar depois dependente de ter que tomar remédio para poder tratar um problema que foi causado por um consumo excessivo de alimentos ou por uma pressão de um corpo ideal. Então me diz aí, você se sente bem, você se sente mal, você tem a necessidade de tomar algum remédio? Conta mais aí e beijo!